infância, a adolescência, a juventude, faz com que cada um de nós produza memórias, produza lembranças acerca da relação que a gente mantém com a família nesse período. Todos nós temos guardada na memória lembrança da imagem que a gente fazia do pai, da imagem que a gente fazia da mãe, da imagem que a gente fazia dos tios, da imagem que a gente fazia dos irmãos. Neste vídeo de memórias, o jornalista Antônio Valadão nos fala exatamente da sua infância, da sua adolescência, da sua juventude e como era o seu relacionamento com o seu pai, com a sua mãe, com o seu tio, com os seus irmãos. Vamos acompanhar o depoimento do jornalista Antônio Valadão. Dona Sinhá morreu até os 99 anos, viveu até os 99 anos. E Dona Sinhá, 8 dias antes dela morrer, eu preparei a peixada dela. Ela gostava de uma peixada com um copinho de cerveja. Então, nós tínhamos hábitos prazerosos de mercado. Então, diariamente eu ia ao mercado. Diariamente. A comida, a gente não tinha aquela coisa da comida congelada. A gente ia comprar a carne do dia, o peixe do dia, a galinha do dia. Entendeu? Eu encontrei uma pessoa que limpava os passarinhos de meu tio Genésio, que morava lá também, Genésio Cavalcante Frois. E a gente ia diariamente para o mercado comprar a comida. E aí minha avó tinha hábitos de planta, entendeu? E eu tinha a obrigação de molhar as plantas, de tratar os cágados, entendeu? Então nós tínhamos esse nicho. Quanto a fazer alguma coisa, assim, por exemplo, hoje eu me considero um bom cozinheiro. E a origem, vamos dizer, do trato que eu tenho na cozinha veio de minha avó. Eu vou te dizer, nós tínhamos na esquina o sindicato dos professores em frente à casa de seu Jason e Dona Ismênia, que era o pai de Adilson, Bebeu, Vanderlei, Jason, Ayrton, os tios de Fábio Henrique, certo? Ali na frente. Tinha a casa grande, branca, de Luiz Melo, que Luizito Melo morava. Do lado da casa do sindicato, nós tínhamos a casa de Orlando Vieira. Aí, do lado de Orlando Vieira, tinha a casa de Humberto. Humberto, que era afiliado de seu Orlando. Humberto Rocha, que era representante também da usina. A casa de Humberto Rocha. Do lado da casa de Humberto Rocha, tinha a casa de Rubens Oliveira, da empresa Nossa Senhora das Graças. Nós morávamos do lado. Do lado tinha uma casa que foi de Passos Porto, que morava um familiar dele. Do lado da casa de Passos Porto morava a filha de Jorge Carvalho, Jolinda. Do lado de Jolinda morava Conceição, que é assistente social do SESI. Do lado de Conceição morava o professor Genaro, que era professor de matemática, que um cobra. Do lado do professor Genaro tinha Tarcísio Carneiro Leão. E do lado tinha a casa que foi dos Dorinha, depois os Mitidieri compraram. Certo? Aí do lado tinha a casa de seu Portinho, onde hoje é a Igreja Adventista do Sétimo Dia. E em frente à casa de seu Portinho tinha a universidade. Eu estou falando, chegamos em Aracaju em 72, certo? Então a gente conviveu ali, eu acho que até os anos 80. Rapaz, era a coisa mais gostosa do mundo. A Gonçalo Prado não estava ainda saneada, era um rego que a gente jogava bola. Então era a zona da rua de Maruí, aonde você tinha meus companheiros de infância, foi Carlos Magno, Babu, entendeu? Que foi prefeito de Estância. Foi os irmãos Sérgio Bezerra, Ivan Bezerra. Ivan, nós tínhamos também o pessoal na rua de Simão Dias, tinha Tatal,
Jorge Guerreiro estava mais à frente a rua. Então, a gente conviveu com um elenco de pessoas, entendeu? Pessoas de bem. E que as brincadeiras nossas era ir pro parque, era jogar bola ali na Rua de Maruim. Às vezes não tinham começado a construir ainda o Bom Preço, ali na feirinha. Aí a gente saía para jogar bola ali. A gente também ia jogar bola no Rego da Véia, que era ali no fundo da Escola Técnica Federal. A gente saía para jogar bola ali próximo, só tinha poucas casas, a casa de Gilvan Rocha, na esquina, na Francisco Porto hoje. Ali era tudo mangue, tinha campo de futebol. A gente ia jogar dia de domingo ou sábado, ia para Atalaia no ônibus da Bonfim. Então, eu acho que era uma cidade com qualidade de vida, humanizada, onde a gente conhecia todo mundo, eu acho que tinha muito mais respeito, Jorge. Papai praticamente se aposenta na transportadora sergipana, mas depois ele fez um trabalho, ele se ligou ao contador da época da sergipana, era Romeu Gama Alves. Rapaz, olha, primeiro, o papai era meio ninja, mais austero. Então, depois de 6 horas da manhã, ninguém ficava na cama. Tinha que sair todo mundo. A gente podia chegar às 5 horas da manhã na farra. Não dormia mais. Filho dele não era vagabundo. Entendeu? Quanto, vamos dizer, o café da manhã, como eu te falei, nós tínhamos o hábito de todo dia ir no mercado. Então, geralmente, o café da manhã era beiju, que eu trazia do mercado ou comprava o pão ali na rua de Arauá, na Santo Antônio, entendeu? Então sempre tinha um pão fresquinho com um queijo branco, um requeijão. Quando era final de semana, ou já na sexta-feira, nós tínhamos o hábito do mingau de puba, que tinha a tradição do mingau de puba, de que todo mundo comprava, isso eu herdei de mamãe e papai, tinha uma vendedora de mingau de puba ali na frente do G Barbosa do mercado, aonde você encontrava a partir de 5h15 da manhã, Oviedo Teixeira, Américo Alves, o general de Genal Tavares Queiroz. Minha mãe dizia o seguinte, só se encontrava pessoas de bem para comprar mingau em velório. Entendeu? Que era onde se encontravam as pessoas. Então, o café da manhã geralmente era assim. O almoço nosso era um almoço trivial, tá? Mas dentro de uma trivialidade, por exemplo, mudou-se o hábito do arroz, porque como nós nascemos no Rio, o arroz era arroz refogado ao alho e óleo. O feijão era o feijão preto. Tinha até um conflito, porque estavam acostumados ao feijão mulatinho, e tinha tio Genésio, então às vezes tinha que fazer 2 feijões, o preto e o mulatinho. As carnes, geralmente, era bem trivial, carne frita, bife ao molho, aquele molho de o estilo escabeche, do peixe, com um pedaço do pimentão, com tomate, com a cebola, farinha fina, farofa de cebola com farinha fina, era outro hábito da casa da gente. A sobremesa não era um hábito, mas a gente comia muito. Então, geralmente, frutas de época e frutas exóticas por causa de minha avó. Aí você vai dizer, tipo o quê? Ingá, fruta de conde, que era a pinha, melancia, mamões. Mamão era muito consumido, nós tínhamos os passarinhos, entendeu? E quando tinha, vamos dizer assim, faltava alguma coisa, tinha o seu João, um pretinho que vendia rolete de cana ali na porta da reitoria. Não sei se você chegou a ver. Ele vendia rolete de cana.
entendeu? Então a gente ia lá e comprava o rolete de cana dele, que era delicioso, era um hábito. O café da tarde, o lanche, geralmente tinha um cavalo que era o cavalo peidão. Era um cavalo que saía com um vendedor da terradura, dando peido e fazendo cocô no meio da rua. E ele gritava: beiju molhado e pé de moleque, saroio! Então a gente tinha o hábito do café da tarde, um cafezinho da tarde. Assim, eu esqueci. Geralmente o suco de época, eu até hoje eu sou viciado em suco de ginipapo. A ginipapada ou a umbuzada eram bem usuais. Lá a gente gostava muito. Ou então o próprio suco de mangaba. Era tudo muito regional. A gente sempre foi muito atrelado às raízes. O café da noite, não. Já era o cuscuz. E geralmente com alguma coisa, tá? Puxado, vamos dizer assim, a situação urbana socioeconômica de Aracaju, Praiana. Era cuscuz, às vezes com uma muquequinha de aratu na palha, que Dona Sinhá gostava, entendeu? Alguma coisa no leite de coco. E às vezes rolava até um majongome com ovo no leite de coco, junto com o cuscuz. Meu pai sempre foi um farrista. Era aquilo que você pode chamar de um banda voô. Entendeu? Até os 60 e poucos anos ele bebia todo dia. E chegava travado de cachaça em casa. Cansou de urinar na porta da rua. Ou seja, educação nenhuma. Minha mãe não. Minha mãe era uma mulher culta e educada. Mas até o fechar dos olhos dele, se você dissesse que ele era feio, ela dizia que era mentira. Ele chegava 9, 10 horas da noite cheio de cachaça. Ela ia, preparava o almoço, a janta dele, esquentava, fazia o prato e sentava ao lado para comer. Quer dizer, da mulher que não existe mais. Rapaz, papai tinha 89 anos. Nossa, viu, bem? Morreu tem uns 4... Não, tem uns 5 anos. E mamãe morreu meses antes, com 93. Mamãe, Eliane está aqui dizendo o seguinte, que papai morreu antes de mamãe. Mas foi uma questão assim de mês. 2 meses, entendeu? Ela já estava... eu acho que ela não sabe nem que ele morreu. Ele morreu lúcido, ela já estava meio debilitada. Certo. Mas a disciplina nossa, viu, Jorginho, tinha um outro aspecto. Mamãe foi educada, tá certo, por Dona Sinhá. Mamãe era filhada de Dona Anita Mainá, a mãe de Wanda Prado, que morava ali na esquina da rua de Siririco Maruim. Então, mamãe, ela tinha aptidões. Ela não tocava, nós não vimos mamãe tocar piano, mas mamãe teve aulas de piano, mamãe arranhava no francês, mamãe praticava etiqueta social. Mamãe era o tipo da pessoa que sabia se portar, e isso foi muito cobrado da gente, saber sentar, saber falar. Eu acho que a nossa formação cultural advém de mamãe. Mas papai era um banda voô. Herdei de papai a malandragem. Não existia transgressão. Não existia. Sabe por quê? Porque nós éramos muito acomedidos no direito de um para o outro. Então, a minha irmã mais nova, Laura, chegou a ter alguns conflitos com meu irmão mais novo, que eram gerações diferentes. Mas tudo era discutido no campo do diálogo, aonde mamãe chamava e a pergunta era: isso está certo? Então, antes que houvesse uma transgressão, nós sabíamos aonde estava a nossa limitação. Então, eu fui criado de uma forma, Jorginho, que meu pai dizia: eu nunca passei um cheque sem fundo. Você só pode comprar um se você tiver 2. Não gaste o que você não tem.
Então a cultura do cartão de crédito na minha família nunca houve. Existia planejamento. Entendeu? E eu sou muito grato a isso, porque hoje eu tenho esse controle. Eventualmente acontecia, mas eram coisas tão pequenininhas. E esse castigo era mais até os 7, 8 anos, onde nós não tínhamos entendimento, entendeu? Mas a partir do momento em que nós adotamos o entendimento, o respeito, olha, pra você ter uma ideia, eu não lembro se eu briguei com meu irmão nunca. Com minha irmã a gente discorda de algumas coisas, mas sempre com muito respeito. Nós nunca tivemos assim, por exemplo, irmão deixar de falar com irmão. Estou te falando isso porque a mais nova arranjou um namorado e brigou com o Manuel. E minha mãe disse que não admitia filho sem falar com o irmão. Então não tinha isso. Meu pai. Rapaz, um cara maravilhoso por ser meu pai, né? Mas vamos lá. Papai era o tipo do homem galanteador. Exímio dançarino de tango argentino bailado. Um cara que viveu para boemia. Saiu para ser artista de circo. Voltou, conseguiu o pódio das transportadoras. E se dava ao luxo de jogar no cassino da Urca com as chacretes. Quer dizer, um bom vivan. Agora, não tinha uma educação, um esmero. Ele espalitava o dente em qualquer lugar, entendeu? Eu nunca vi minha mãe dar um pum, nem arrotar. E ele fazia isso com força. Entendeu? Tínhamos coisas, equilíbrios. A mamãe é prestimosa, generosa, religiosa, compreensiva, uma mulher acima do tempo dela. Jorge, mamãe aos 65 anos foi descoberto um câncer de mama. E os médicos aqui aconselharam a deixar porque ela ia morrer de qualquer jeito. Ela foi para Salvador, fez a cirurgia dela e viveu até os 90. Disciplina, fé. Para você ter uma ideia, ela tirou, na época que tirou o seio, todos os linfos, inclusive embaixo do braço. Qualquer pessoa que tivesse um câncer, ela chamava, mostrava e dava um discipulado que tinha que lutar pela vida. Mamãe era religiosa, frequentava ali aquela ação de Maria com Dona Maria Ágrade de Genal, ali na tia de Barrinhos, o Santo Antônio ali, fazendo aquelas novenas. Mamãe participou ainda da conjunção católica da Catedral Metropolitana. Ao contrário de papai. Prestimosa. Olha, era muito dividido. Meu pai me achava fraco porque eu tinha, digamos assim, o entendimento de minha mãe, de misericórdia, de religião. Eu sempre tive muita fé. E meu pai, eu herdei a malandragem. Você sabe que eu vivia de carnaval, de bebida, de tudo isso. Então eu tinha um pouco dos dois. Talvez meu pai precisasse mais da minha compreensão. Mamãe era bem mais forte que ele. Jorginho, eu nunca tive... Eu sempre digo uma coisa seguinte, eu tenho menos problema que todo mundo. Eu nunca tinha problema não, Jorginho. Porque se eu tivesse arretado, eu tomava uma cerveja e virava festa. Entendeu? Eu nunca guardei mágoa de ninguém, eu não tenho um inimigo. Eu não tenho um inimigo. Então, se eu me indispusesse com alguém, meia hora depois, olha, eu tive muita indisposição com o nosso querido Paulo Roberto, na época da Gazeta. Mas ele dizia qualquer coisa também, e depois eu entrava, Paulinha, vamos conversar, a gente não pode ficar brigado, não.
Eu não acho que construa você guardar ódio de nada nem de ninguém. Entendeu? Então eu não tive assim aperreio, angústia. Não. Sempre fui muito consciente das minhas responsabilidades. Eu sabia o que eu fazia. Olha, entra uma terceira pessoa nessa história, tá? Mamãe tinha um irmão de criação, que era primo dela, que foi criado por minha avó, que você deve ter conhecido, Genésio Cavalcante Frois. Então você veja bem, tio Genésio, quando nós viemos para Aracaju, morávamos juntos. Então o equilíbrio que eu precisava vinha de Genésio, que era um homem extremamente correto. Era presente, papai não era, mamãe era muito avexada. Então, se eu precisasse conversar ou ter uma opinião, alguma coisa, era Genésio. Uma cepa boa. Todos. Todos. Nós não tínhamos assim distinção. De 2 em 2 anos nasceu um. Meu irmão Pinto foi mais amado, porque meu irmão Pinto, quando era pequeno, ele pegou um caroço de feijão e botou dentro do nariz. E isso custou a ele ser internado num sanatório no Rio de Janeiro, no Caju. E quando vieram descobrir, porque os sintomas eram cheiro, mau cheiro, era difteria. Ele ficou confinado 2 meses e tanto. Então o apelido Pinto é porque ele não comia. Então nós dedicamos mais carinho ao Pinto, que se recuperou de um diagnóstico errado e não ficou doente. Foi quando chegou um médico dos Estados Unidos, Dr. Robert Ronald, que veio dirigir o hospital e não encontrava sentido no diagnóstico com o quadro clínico. E aí foi fazer uma pesquisa minuciosa da fossa nasal. Quando puxou, tirou já o caroço de feijão germinado. E aí ele tinha tomado muito antibiótico. É o Pinto, é o Manuel.